Tudo bem, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos encontros, né? Já que o curso ainda pulsa. E pulsar tem a ver com pulsão, e pulsão tem a ver com psicanálise, né? E psicanálise tem a ver com clínica, então estamos de boa. Eu falava no último vídeo sobre os pós-freudianos imediatos, né? Que se dividiram fundamentalmente entre a chamada escola inglesa de psicanálise, que teve nomes muito representativos, como Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, Bowlby e outros menos votados, e a chamada psicologia do eu, ou psicologia do ego, que foi uma invenção de um determinado grupo de psicanalistas europeus que, ao invés de se radicarem na Inglaterra, com o advento do nazismo, foram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, em contato com o pragmatismo que é inerente à sociedade norte-americana, à cultura norte-americana, como que mudaram completamente a face da psicanálise, tornando-a uma espécie de terapia adaptativa ao meio, coisa que a psicanálise jamais pretendeu ser. Então, em que pese isto, a psicologia do eu, no seio da Associação Psicanalítica Internacional, juntamente com a Escola Inglesa de Psicanálise, se tornaram duas das correntes hegemônicas, ditando normas sobre como os psicanalistas deveriam atuar, quem poderia ser psicanalista, quem não poderia e etc. O Lacan, desde os anos 30, logo depois da seu doutoramento em medicina, ele começa uma análise pessoal com um psicanalista chamado Lowenstein, que foi justamente um desses que criou, posteriormente, nos Estados Unidos, a psicologia do ego. Foi uma análise ocorrida aos trancos e barrancos, embora tenha durado 8 anos, e não é possível afirmar categoricamente, se a gente usar de critérios um pouco mais minuciosos, que o Lacan de fato tenha sido analisado pelo Lowenstein. Né? Uma evidência bastante eloquente disto está na maravilhosa biografia do Lacan, escrita pela Elizabeth Roudinesco, cuja leitura eu recomendo veementemente para quem gosta de psicanálise, e onde ela menciona, né, taxativamente, que Lowenstein considerava o Lacan um sujeito insuportável, talvez inanalisável. Enquanto isso, Lacan dizia sobre seu analista, o Lowenstein, que ele não tinha inteligência suficiente para analisar a ele, o Lacan. Então, eu acredito que ambos estavam certos nas suas respectivas assertivas, mas resta aí uma questão. Como é que o Lacan se tornou analista, psicanalista e criador de uma corrente fundamental da psicanálise, se ele próprio teria tido um processo de análise em relação ao qual pairam tantas suspeitas, né? Não por outra razão, foi justamente contra a psicologia do eu, criada por, dentre outros, pelo próprio analista do Lacan lá nos Estados Unidos, que a psicanálise lacaniana se ergueu desde o início. Né? Então tem uma coisa aí que, para além das insuficiências da psicologia do eu, dos absurdos da psicologia do eu, a ideia de fortalecimento do eu, para que ele pudesse igualmente enfrentar as asperezas da realidade de um lado e as exigências da pulsão por outro, né, que o ensino do Lacan tenta se estruturar. Então, como é que essa clínica, né, ela, pensada pelo Lacan, ela vai ser constituída, então, já que ele diverge da maneira pela qual a clínica psicanalítica era exercida, então, por esses pós-freudianos imediatos. Bom, em primeiro lugar, como eu sempre gosto de lembrar, embora o Freud tenha criado a psicanálise como uma metáfora fabulosa a respeito do funcionamento da mente humana, suas vicissitudes, seus sintomas,
os padecimentos, né, psíquicos e etc., não há dúvida de que essa metáfora, para ser construída, se valeu de uma série de analogias que são bastante concretas, quase todas elas. Né? Então, Freud utiliza metáforas que são mecânicas, metáforas energéticas, que são coisas que, embora de caráter metafórico, são metáforas um tanto quanto rudimentares. Né? O Freud, por exemplo, chamava o psiquismo humano, a mente humana, inicialmente, de aparelho psíquico. Né? Fala de energias que circulam para lá, para cá. Então está parecendo que ele está descrevendo uma máquina eletrônica. Né? Então é uma metáfora muito concreta ainda, de tal modo que o ensino do Lacan, a meu ver, consistiu fundamentalmente numa espécie, se assim posso dizer, de uma metaforização da metáfora criada pelo Freud. Ou seja, a metáfora criada pelo Lacan sobre o ensino do Freud é algo muito mais sofisticado, muito mais rebuscado, muito mais abstrato, muito mais genuinamente metafórico do que o próprio Freud jamais conseguiu ser. Para tanto, o Lacan se valeu de um recurso que, embora curiosamente já estivesse à disposição do Freud no seu próprio tempo de vida, a linguística, ele não a utilizou. Quer dizer, o Tratado de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure é de 1911, portanto, quase 30 anos antes da morte do Freud. E é pouco provável que o Freud não tenha tido nenhum contato, nenhuma notícia dessa obra fundamental. Ora, e no entanto ele aparentemente não o fez. Então quem vai fazer apelo à linguística para reler o Freud vai ser o Lacan. Então o Saussure vai ser provavelmente o primeiro dos mestres do Lacan, não diretamente, mas pela leitura do seu tratado, e é se valendo da linguística do Saussure que o Lacan vai pretender fazer esse chamado retorno ao Freud, essa releitura do Freud, que consistiria então em compreender o Freud no espírito mesmo em que a psicanálise havia sido tensionada pelo Freud. Tem um ditado, né, uma frase, né, que diz assim: amar alguém é vê-lo como Deus o tensionou. Quer dizer, quando a gente ama alguém, a gente olha para aquela pessoa com olhos puros, né? Como se fosse da forma como Deus a criou. Então é como se Lacan, metaforicamente, tivesse olhado para a psicanálise do Freud com esses olhos, com esse amor. Mas a ferramenta que ele utilizou para esse olhar sobre a psicanálise foi a linguística do Saussure. Então foi esse instrumento, a linguística do Saussure, que possibilitou ao Lacan metaforizar a psicanálise freudiana como ninguém mais havia conseguido fazer até então. Então, o Saussure é um autor que constrói a linguística como uma ciência da linguagem. A linguagem, por sua vez, para o Saussure, ela se divide fundamentalmente em dois grandes ramos. Um, a língua, outro, a fala. A língua é aquilo que a linguagem tem de social, é aquilo que nos une a todos, né? É uma espécie de fio que nos conecta a todos, de um modo, muitas vezes, imperceptível, intradutível, tá? Enquanto que a fala é isso que a gente comete, né, cotidianamente, é a palavra exercida por cada um de nós na vida cotidiana. Uma fala seria, então, a linguagem individualizada. Bom, vou dar um exemplo de como é que essa
linguagem, então, essa língua, ela se multiplica, né, e se torna acessível a todos nós, usando, para tanto, como sempre, de uma metáfora. Essa metáfora de que eu vou me utilizar são as chamadas piadas populares. Não sei se vocês já pararam para pensar, né, mas as piadas que foram alvo de grande interesse para o Freud, os xistes, né, e de grande interesse para o Lacan também, que considerava o livro sobre os xistes do Freud um dos dois grandes marcos da obra freudiana, e por ótimas razões. Mas não sei se vocês já pararam para pensar como é que os xistes, as piadas populares, elas nascem e se difundem. As piadas populares, que estão na boca de todo mundo, de quase todo mundo, foram inventadas de uma maneira que nos é difícil de discernir. Mas é impressionante como é que elas se multiplicam, se renovam ao longo do tempo e chegam ao conhecimento de quase todos nós. Há muitas piadas, né, cujos autores são inteiramente desconhecidos, eu diria a maior parte delas, e é inútil procurar por esses autores, porque justamente a riqueza dessa criação é que ela estaria então no fato de que ela é um produto da linguagem. Não tem, neste sentido, uma autoria própria, mas sim uma autoria múltipla, e que certamente vai encontrando variações à medida em que é contada, em que é passada adiante. Faço menção ao famoso ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando a gente fala de alguma coisa, a gente sempre acrescenta, modifica alguma coisa, né? Mesmo quando a gente não se apercebe disto. Então, a linguagem é isso, né? E para o Freud, desde o Freud, curiosamente, né, já era mais do que clara a natureza linguageira, por assim dizer, dos nossos sintomas. Quando ele cria o que a gente pode chamar de uma cura pela palavra, nome que foi dado, inclusive, pela Ana O, né, que nem paciente dele foi paciente do Breuer, como nós vimos lá no começo dos nossos encontros. Quando ele cria a psicanálise como uma cura pela palavra, ele está a um passo de associar a psicanálise com a linguística, coisa que, entretanto, ele não faz. É engraçado que ele aproxima a psicanálise da linguagem, mas não a aproxima da linguística. Ele insiste em metáforas, como eu falei, metáforas um pouco ou bastante mais concretas, né, como máquinas, energias, forças, barreiras e assim por diante. Mas está evidenciado no ensino do Freud, é o Lacan que vai ressaltar isso, usando para tanto a linguística do Saussure, que aquilo que preside o funcionamento da mente humana está intimamente vinculado à linguagem. Uma das frases célebres do Lacan fala justamente disso. E essa frase diz o seguinte: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Vejam, ele não diz que o inconsciente é uma linguagem. Ele diz que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, ou seja, tem regras próprias, como a linguagem também possui regras próprias. Na apropriação que ele faz do ensino do Saussure, entretanto, o Lacan subverte, como fez com outros ensinamentos que ele tomou para construir o seu próprio ensino, ele subverte vários conceitos fundamentais do Saussure, né? Mas quando ele faz essa subversão, que muitas vezes consistiu verdadeiramente numa inversão, ele foi genial. Porque ele consegue traduzir de uma maneira bastante mais abstrata que o próprio Freud havia conseguido fazer, como é que a nossa mente funciona cotidianamente e, no mesmo sentido,
como é que a chamada mente doentia, né, e essa fronteira, como eu já havia salientado para vocês anteriormente, para a psicanálise, ela é uma fronteira para lá de duvidosa, na medida em que são os mesmíssimos princípios psíquicos que presidem o funcionamento da mente dita normal e da mente dita anormal. Não há nada de diferente sob esse aspecto na mente de um psicótico ou de um neurótico grave e de um outro sujeito qualquer que não seja psicótico, por exemplo, tá? São os mesmos mecanismos psíquicos, são os mesmos princípios, tá? Então, a psicanálise, sob muitos aspectos, ela permitiu a todos nós lançar um olhar sobre essa diferença absoluta em que sempre consistiu a loucura como algo muito mais próximo de nós do que nós jamais imaginamos, jamais imaginaríamos, tá? Mas então uma clínica da palavra ou uma clínica da linguagem. Então eu diria que essa é a diferença princeps, a diferença fundamental inicial que vai ser preconizada pelo ensino do Lacan. Vocês podem argumentar da seguinte forma, mas espera aí, quer dizer que então os psicanalistas que vieram imediatamente após o Freud, em que pese tenham sido psicanalistas, não privilegiavam a dimensão da palavra? Ótima questão, né? E é claro que, sob certo aspecto, a palavra do paciente, o discurso do paciente era crucial também para essa clínica construída pelos pós-freudianos. Mas a questão é como o psicanalista se coloca neste lugar de escuta. Então, uma diferença crucial, né, que talvez só tenha sido possível de ser alcançada a partir do ensino do Lacan, é a de que, quando se trata de um processo de análise, jamais, em hipótese alguma, aquela situação consiste numa relação de pessoa para pessoa, numa relação intersubjetiva entre o analista e o analisando e vice-versa. Lacan vai dizer que sempre existe um terceiro participando desse processo. Ora, esse terceiro é nada mais, nada menos do que a própria linguagem. Então, quando eu falo com alguém, quando eu me dirijo ao meu analista, eu não estou ali meramente falando sobre alguma coisa a partir de uma posição que seja estritamente vinculada a mim como paciente. Mas necessariamente estarei me reportando também à linguagem, né? Daí a importância da linguística para o ensino inicial do Lacan, que é de onde provém todas as palavras. Então, tudo aquilo que nós somos capazes de pronunciar não vem de nós, mas vem de algo que está para além de nós, que nos antecede e que nos sucederá nas nossas vidas e que é a linguagem. É também pela via da linguagem que alguns mitos fundadores da nossa condição como sujeitos será passível de ser reproduzida geração após geração por milhares e milhares de anos, como já propunha o Freud num dos seus textos célebres, cuja leitura eu recomendo muito, e que é o Totem e Tabu. Então, resumindo, né, só para não ficar no ar. Totem e Tabu é uma obra do Freud em que ele tenta estabelecer uma hipótese mítica sobre o surgimento da civilização, né, o surgimento da cultura,
e, ao mesmo tempo, o surgimento de nós como humanos. Freud, ele é alguém que está no ambiente científico modelado pela teoria evolucionista do Darwin. Então, Freud acredita, né, como se acredita até hoje, hegemonicamente no campo da ciência, que nós, seres humanos, não fomos absolutamente criações divinas, mas sim evoluímos de uma determinada espécie animal, que foi o tronco comum de onde também saíram nossos primos, os primatas superiores, né? O gorila, o chimpanzé, o orangotango, né? Que são extremamente parecidos conosco, inclusive em muitas formas de comportamento. Como o próprio Darwin, num outro livro muito interessante, além da evolução das espécies, procurou demonstrar, criando com isso uma nova ciência que foi a etologia, que é o estudo comparado do comportamento humano e animal, justamente para mostrar, o Darwin, demonstrar a veracidade da teoria, da sua própria teoria evolucionista. Então, o que acontece? Né? Para o Freud, no Totem e Tabu, os proto-homens, nós, antes de nos tornarmos humanos, vivíamos naquilo que o Freud chamou de horda primitiva, que era uma forma de organização anterior ao nosso estatuto como seres humanos e nosso estatuto de sociedade. Não se tratava de uma sociedade, se tratava de uma espécie de mega bando, né, composto por indivíduos que não eram ainda humanos, entretanto. Eram como que, por assim dizer, o passo imediatamente anterior ao nosso registro de humanidade. Então, nesse bando, nessa horda primitiva, havia vários clãs, que eram como que grandes famílias. Então, a horda primitiva estava subdividida em diversos clãs. E na horda primitiva não havia muito do que caracteriza a sociedade desde que ela surgiu, como, por exemplo, e principalmente, leis, interditos, interdições, dos quais o principal é, com certeza, a interdição do incesto. Então, Freud diz, miticamente, que havia um chefe da horda primitiva, que era uma espécie de macho alfa, que tinha para ele, guardava para ele, todas as mulheres da horda. Só ele podia transar com as mulheres da horda. Todas as mulheres pertenciam a ele. E os outros homens da horda, poderiam perguntar a vocês. Bom, eles ou se resignavam a não terem mulher alguma, ou simplesmente eram expulsos da horda. Como a sobrevivência fora da horda muito provavelmente era bastante difícil, esses homens, na sua grande maioria, ou sendo expulsos, morriam ou se submetiam ao poder desse chefe da horda. Freud diz que, entretanto, em algum dia mítico, igualmente mítico, esses homens que estavam privados das mulheres, eles resolveram pela primeira vez se reunir, mataram o chefe da horda primitiva e não só isso, num banquete canibal, devoraram o corpo do antigo chefe da horda. Mas o Freud diz que enquanto eles se banqueteavam do corpo do chefe da horda, ocorreu a esses homens um monte de pensamentos persecutórios. Quer dizer, o primeiro deles foi o seguinte: mas o que vai impedir que um de nós aqui, que matou o chefe da horda, ocupe o lugar dele e subjugue a nós todos, mais uma vez? Então, Freud diz que aí se estabeleceu o que provavelmente foi o primeiro interdito, que é: você não pode matar o pai. Ou seja, alguém
naquela forma primitiva de organização social, tinha que ser poupado. O segundo interdito foi o de que, já que, enquanto vigorava a horda primitiva, o chefe da horda tinha todas as mulheres para si, uma vez que não haveria mais um único chefe da horda, como é que ficaria organizada a divisão das mulheres? Então foi estabelecido um interdito inicial que dizia o seguinte, de acordo com Freud no Totem e Tabu: homens de um clã só podem se relacionar com mulheres dos outros clãs, mas não com mulheres do próprio clã a qual eles pertençam. Portanto, um primeiro interdito que estaria na matriz daquilo que, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, acabou consistindo que, para nós, desde muito tempo, é o que a psicanálise chamou de complexo de Édipo, de interdição ao Édipo. Existe uma mulher na cultura que é interditada. Na nossa cultura, é a mãe. Então você pode desejar todas as mulheres do mundo, potencialmente, pode ter potencialmente todas as mulheres do mundo, mas para isso você tem que abdicar de uma apenas, que é a sua própria mãe. Então Freud disse que isso teria acontecido concretamente em tempos remotíssimos da pré-história da humanidade. Mas uma vez que esses dois interditos, na verdade, foram estabelecidos, o da interdição em relação a mulheres do próprio clã e da interdição de matar o pai, o parricídio, foi que se estabeleceu a cultura e, ao mesmo tempo, no mesmo passo, nós ascendemos ao nosso estatuto de humanidade. Onde quer, então, que existam interdições, podemos dizer que haverá cultura, haverá seres humanos. Muitos antropólogos tentaram, entretanto, contestar o Freud, dizendo que em culturas remotas da Polinésia, Parará, as mães também podiam ser possuídas pelos filhos. Mas o equívoco aí desses contestadores da teoria freudiana é o seguinte, é de que o Freud nunca disse que a mulher interditada necessariamente tinha que ser a mãe. O que ele disse é que, para haver sociedade, para haver humanidade, para haver cultura, uma mulher tem que ser interditada. Circunstancialmente, na nossa cultura, hegemonicamente, essa mulher acabou sendo a mãe. Mas vejam que não só a mãe, né? As irmãs também são interditadas para os homens. E, de certa forma, as primas também. Mas, como eu costumo brincar, se essa prima em questão morar em Rio Bonito e você morar no Rio de Janeiro, essa interdição já começa a ficar meio cambeta e de repente você pode paquerar ela, pode namorar, pode comer, pode casar e pode ter filhos com ela. Mas não há dúvida de que o casamento entre primos, principalmente primos de primeiro grau, é uma forma de incesto consentida socialmente e, diga-se passagem, muito comum em muitas partes do mundo, em muitas culturas, inclusive do Brasil, lá no Nordeste, como vocês devem perfeitamente ter ciência. Vamos prosseguir da próxima vez. Um abraço. Fiquem bem.